Fala, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E Alan Franco, hein? Renova ou não renova? São Paulo tem que correr porque mês que vem Alan Franco já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Janela europeia aí abre o mercado de transferência. São Paulo pode ganhar uma grana, hein? Vou contar para vocês quem são os jogadores que podem ser vendidos aí em seus times e gerar uma grana para o São Paulo. E um centroavante aí famoso foi oferecido ao São Paulo, hein? Giroud, o francês Giroud, que hoje joga nos Estados Unidos, foi oferecido ao São Paulo. Vou trazer aí detalhes para você no final do vídeo. Isso e muito mais, fica comigo até o final do vídeo. Deixa seu like e também já se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Do São Paulo, né? O caso Bobadilla que aconteceu no jogo da Libertadores, o caso de xenofobia. A gente vai trazer as informações com o nosso querido Pedro Rocha. Pedrinho, traga as informações pra gente, por favor, meu querido. Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde para você, para Tamires. Olha, o Bobadilla é esperado em uma delegacia da Polícia Civil de São Paulo hoje à tarde para prestar depoimento sobre esse caso de xenofobia. O que é o problema? O horário desse depoimento é no mesmo horário do voo que o São Paulo viaja para a Bahia, onde encara o Bahia lá em Salvador amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Aí temos um problema. Ou ele presta depoimento ou viaja com a delegação. O que a gente apurou hoje cedo, conversando com várias pessoas desses bastidores? O São Paulo tenta adiar esse depoimento do Bobadilla para alguma data da semana que vem. O entendimento é que justiça é bom senso, o jogador tem uma viagem a trabalho, é imprescindível para esse elenco do São Paulo, que já tem 11 desfalques, não pode contar com jogadores da posição do Bobadilla, o Marcos Antônio, que está lesionado, e também o Alisson suspenso. Então, essa articulação é feita nesse momento para que o Bobadilla reforce o São Paulo e só depois da semana que vem preste seu depoimento. Fred, eu volto com você. Muito bem, Cicinho, atenção, porque amanhã o São Paulo joga contra o Bahia, fora de casa, o reencontro do tricolor paulista com o mito Rogério Ceni. Uma gota no oceano de desfalques que o técnico Luiz de Beldia vem tendo ultimamente é muita coisa. O treinador tem ao menos uma boa notícia. O garoto Luca, desfalque nos últimos 2 jogos por conta de um entorse no tornozelo direito, está à disposição. Aliás, a garotada Mendicotia está cada vez mais presente no CT da Barra Funda. Com dificuldade para reforçar o elenco por conta de problemas financeiros, a diretoria está apostando alto nessa garotada no profissional. E os resultados estão surgindo para o treinador argentino. Até brinquei com os moleques que parece Cotia, a Barra Funda ali parecia Cotia. Toda hora que eu olhava assim, eu vi um moleque de Cotia, tipo assim, que eu já conhecia há bastante tempo. Fui muito bem recebido aqui, desde a primeira vez que eu cheguei aqui. Fui muito bem recebido, eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Para mim é uns pais para mim. Atualmente, 11 jogadores, oriundos recentemente da base de Cotia, de 2022 para cá, fazem parte do elenco profissional do São Paulo. E mais 6 nomes Mendicotia, que são do elenco sub-20, frequentemente são chamados para compor o time de Luiz Beldia. Para se resguardar e não perder os seus talentos, a diretoria renovou o contrato com mais 3 jogadores. Os laterais Igor Felisberto e Mike e o atacante Paulinho. É uma ação estratégica do clube garantir esses atletas para que eles cresçam, sejam integrados ao time profissional, ao time principal e tragam dividendos de resultados esportivos, assim como ele esteve na Supercopa, eu me lembro dele com o cabelo cortado. A felicidade indescritível, né? É um clube que eu tô aqui desde os 11 anos, então poder já assinar o profissional e poder estar renovando é a felicidade sem palavras mesmo. Em relação ao paraguaio Damian Bobadilla, acusado pelo venezuelano Miguel Navarro de xenofobia, ele é esperado para prestar depoimento hoje à tarde na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. O São Paulo viaja também hoje à tarde em voo fretado para Salvador, já que amanhã enfrenta o Bahia pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bobadilla foi convocado pela seleção paraguaia para as eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, enfrentará o Brasil na Arena Corinthians. E o argentino Gustavo Faro, treinador da seleção paraguaia, falou sobre o caso envolvendo o jogador. Dami é chico extraordinário. O Damian Bobadilla é um menino extraordinário, com bons valores, educado e tem um respeito absoluto com todos. Sobre o São Paulo, contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que Olivier Giroud,
Atacante francês de 3 Copas do Mundo, campeão mundial em 2018, tem sido oferecido para clubes brasileiros, certo? Consegui descobrir que um dos times que receberam essa sugestão foi o São Paulo, até porque o tricolor procura um centroavante desde a lesão do Caleri. Giroud tem 38 anos de idade, pertence ao Los Angeles FC, que já declarou que topa rescindir o contrato de forma amigável, liberando o atleta, apesar de o vínculo se encerrar em dezembro desse ano. Giroud ganha R$1.700.000 brutos na Major League Soccer e já disse a seus representantes que, se pintar proposta de clube grande do Brasil, topa fazer a mudança. Mas São Paulo já descartou qualquer tipo de negócio, alegando que o Giroud está muito velho e custa bastante dinheiro. Idade avançada, performance bem abaixo, são 12 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada, tem sido inclusive muito mais reserva do que titular em Los Angeles. Para piorar, o São Paulo não tem capacidade de assumir um compromisso de R$1.700.000 por mês de salário. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Só para fechar o noticiário do São Paulo, outra informação exclusiva: Luiz Gustavo deve voltar a treinar com o elenco apenas durante a pausa do Campeonato Brasileiro por conta do Super Mundial. Ele vai precisar de fato ficar 3 meses ausente por conta daquela embolia pulmonar, ainda segue tomando medicamentos e enquanto ele toma esses medicamentos está proibido de treinar. Como esse episódio aconteceu no início do mês de abril, a tendência é que no início do mês de julho ele esteja liberado para fazer atividades, dessa maneira ficaria como reforço para o tricolor na volta do Super Mundial. Para fechar sobre o São Paulo, boa notícia: Igor Felisberto, Mike e Paulinho renovaram seus contratos. Promessas da base, o tricolor se preocupando em fazer com que esses atletas cheguem ao elenco profissional já com contratos mais longos. São as últimas notícias sobre esse caso. Ele vai depor amanhã sobre a acusação de xenofobia que ele sofreu por parte do Navarro, do Tajeres. Amanhã à tarde, então, vai explicar a sua versão sobre os fatos, matéria que está aí no All Sport. E a ideia do São Paulo é que ele viaje, né, para a Bahia, para pegar o Bahia na tarde de sexta-feira. Está relacionado, resta saber se ele vai conseguir viajar com o elenco, porque ele tem esse compromisso aí, né, tem que prestar esse depoimento. E a Conmebol também abriu um processo disciplinar contra ele. Como é que está essa situação, hein, Hernan? A ideia do São Paulo, a gente trouxe aqui ontem sua informação, né, de que o São Paulo quer que o Bobadilla passe por um processo mais educativo, né, no sentido mais de uma educação do que de uma punição. Então ele vai prestar esse depoimento, ele tem esses compromissos a partir de agora, mas o São Paulo quer utilizá-lo e não pensa numa multa nem algum tipo de punição. Qual que é a ideia a partir de agora? O que pode acontecer? Para você ver que como o São Paulo não irá punir o jogador, tanto que ele está relacionado aí para essa viagem da Bahia. O que dentro do São Paulo tem ali de bastidor é que, assim, o São Paulo já está preparado para uma punição para o Bobadilla na Libertadores. O São Paulo se prepara para uma punição, inclusive, longa para o tipo Bobadilla. 4 meses, como a gente falou. Uma punição longa e, de 10 repente... partidas ou 4 meses que prevê o regulamento. E quantas partidas mais, se o São Paulo chegar na final? Quantas são? São 7. 7 partidas. Então, assim, o São Paulo se prepara para não ter o Bobadilla mais, né, na Libertadores. Essa é a tendência. Então, assim, São Paulo não está preocupado de uma punição para o clube, mas sim para o jogador. E esse processo disciplinar já foi aberto e o São Paulo, obviamente, vai prestar todo o trabalho jurídico ali para a defesa do atleta, porque, que nem eu expliquei ontem aqui, o São Paulo ouviu o atleta, ouviu todas as explicações e tudo que ele falou para o São Paulo ontem, ele vai falar agora para a polícia, vai prestar os esclarecimentos e o São Paulo também abre um processo de compliance e vai fazer uma reeducação no atleta nessa questão da xenofobia, enfim, que aqui no Brasil é crime, né? Enfim. E agora é ver os próximos passos, né? Os avanços dessa situação. Guardar esses passos processuais, né? Como é que a Conmebol vai... Mas o São Paulo está esperando uma punição mais pesada. Já está se precavendo para isso. É curiosa essa história da punição, porque 4 meses vai ficar mais brando do que 10 jogos. Do que 10 jogos, sim. Até porque tem a parada para o Super Mundial, né? Então, 4 meses é menos pior pela parte. São 10 jogos de competições sul-americanas, de competições Conmebol. Então ele fica fora desta Libertadores por 7 jogos se o São Paulo chegar na final
e mais 3 jogos do ano que vem se ele pegar 10 jogos. Mas se ele pegar 4 meses, ele fica fora desta Libertadores e volta a jogar na primeira rodada do ano que vem. E aí, independentemente do clube onde ele estiver, ele paga essa punição, né? E você acha que é isso, PVC? É uma punição, você acha que tem que ser severa aí, essa pena máxima de 4 meses tá tudo em apuração ainda, né? Mas tudo indica que ele cometeu o ato, até porque ele mesmo veio a público pedir desculpas, né, pro jogador. Ele vai ser processado na esfera esportiva e na esfera criminal. Na esfera criminal, é provável que ele receba uma condenação que seja transformada em cestas básicas. Muito provável pelo que a gente conhece das punições no Brasil. Aí vai passar batido. Vai passar batido não, vai ter uma punição, cestas básicas, serviços sociais, ótimo. É o que prevê a justiça. Eu não posso prever prisão perpétua num país que não tem prisão perpétua, nem pena de morte. E não é o caso de pena de morte, certo? Claro. Estamos de acordo. Então, assim, ele vai pegar a punição que a justiça brasileira determinar. É muito importante, é muito valiosa a punição esportiva para o jogador. Porque é isso que reeduca no campo. É aquilo que a gente está falando sobre as punições que não tem nada a ver, mas tem. A gente passou 30 anos falando sobre a impunidade nas brigas de torcida. E mesmo assim o Adalberto dos Santos, que matou o Márcio Gasparini em 95, pegou 12 anos de prisão. Cumpriu 4 e depois o restante em regime semiaberto. O que indica que a sensação de impunidade é muito maior do que a falta de punição. Agora a gente tem os 11 torcedores da Mancha continuam presos há 6 meses e o Jonathan, que matou a Gabriela Anelli na Rua Padre Antônio Tomás, foi condenado a 14 anos de prisão. Então você vai diminuindo a sensação de impunidade, porque tem punições que são vistas. A punição esportiva para o Bobadilla é muito importante porque ela vai ser vista. São Paulino, é claro que a gente tem notícia do Tricolor no Gazeta Esportiva e claro que são notícias boas. Quem chega com o noticiário de São Paulo é a Letícia Contier. Boa noite, Lê. Atualiza para nós as novidades do Departamento Médico de São Paulo. Boa noite, Michele. Boa noite para você aí de casa que está acompanhando o Gazeta Esportiva dessa quinta-feira. Exatamente, tenho notícia sobre o Departamento Médico e notícia boa para o torcedor São Paulino nessa quinta-feira. Hoje, o São Paulo se reapresentou ali no Centro de Treinamentos da Barra Funda, já pensando, é claro, na partida de sábado diante do Bahia, às 6h30 da tarde, lá na Arena Fonte Nova. E aí, nos trabalhos de hoje, é claro, os jogadores que atuaram por mais minutos na terça-feira fizeram aquele regenerativo e os demais jogadores já fizeram aquecimento, trabalho com posse de bola em campo reduzido. E aí, 2 novidades apareceram nessa reapresentação. A primeira delas, Cédric Soares, ele que está em recuperação de dores na panturrilha direita, participou do aquecimento e fez alguns trabalhos à parte. Agora, a principal novidade de hoje ficou por conta de Luca, o garoto de 17 anos que vinha aí com entorse no tornozelo direito, participou das atividades de maneira integral, sem nenhuma restrição. Então, tudo indica que Luca estará à disposição para o técnico Luiz Supeldia para a partida de sábado. Ótima notícia para o torcedor São Paulino, Mi. Muito obrigada, Lê, por todas as notícias. Fala, Silvio. Principalmente o Luca, né? Moleque de 17 anos que tem carisma, tá entrando em campo com muita personalidade. Aliás, no jogo que ele se machucou, se eu não me engano, foi Grêmio. Recentemente, à noite no Morumbi, fui até com minha filha na arquibancada ver o jogo, tava de folga, fui lá. O moleque entrou no segundo tempo, primeira bola dele já parte para dentro, é vertical. Aí tomou uma porrada no tornozelo, continuou mancando, aguentou o tranco, ficou alguns dias ausente. Mas é um jogador que pode... Eu tô sonhando, eu tô imaginando que essa safra, eu não vou comparar com a qualidade de uma outra, mas quem sabe... Não estamos vendo aí o surgimento de novos menudos do Morumbi. É isso aí, tricolores. Após as notícias aí, vamos falar um pouquinho sobre Alan Franco, hein? São Paulo tem 32 dias para fechar a renovação de contrato com Alan Franco, que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe, tá? Essa notícia aí saiu no blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta,
falando sobre a situação do atual zagueirão aí do São Paulo. Para mim é o melhor zagueiro que temos hoje no elenco, beleza? Então vamos lá, para a matéria aqui diz o seguinte, ó. O zagueiro Alan Franco do São Paulo tem contrato vigente até o final de 2025 e a partir de 1º de julho de 2025 ele estará legalmente apto a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, podendo deixar o clube de graça ao término do vínculo. O São Paulo está negociando a renovação de contrato com o Alan Franco, que é considerado titular absoluto e peça fundamental no elenco de Luiz Ubeldia. As conversas, porém, enfrentam entraves financeiros. O clube possui uma dívida antiga com os representantes do jogador e a dificuldade para pagar as luvas exigidas na assinatura do novo acordo. Então, tá um problema sério aí, né? Porque é um bom zagueiro, o São Paulo perdeu o Alan Franco aí, vai ser uma perda muito significativa, né? Um cara muito bom. Eu acho que desde o ano passado tem sido o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. Vamos torcer para que o São Paulo consiga realmente fazer essa renovação com o jogador Alan Franco, tá? Paga o que deve e tenta aí viabilizar alguma coisa aí para segurar o zagueiro, porque, como eu disse, é um bom zagueiro. Se a gente perder, e tem times de olho, tá? Times do Brasil estão de olho aí no zagueiro, querendo fechar com ele um pré-contrato. E falando também sobre uma grana que pode pintar no São Paulo, que o São Paulo nem estava esperando, tá? Janela europeia e ex-São Paulo, né? Vários jogadores aí que são oriundos de Cotia devem ser um alento aí de milhões na conta do São Paulo. Vou falar para vocês aqui quem são os jogadores que podem aí movimentar esse mercado europeu aí nessa janela, tá? Antony é um deles, tá? Certamente será vendido do Manchester United para outro time após a campanha no Betis, né? Jogou muito bem, comeu a bola agora no Betis nessa temporada e com certeza não vai ficar no Manchester, né? O Manchester vem passando por um momento bem difícil. Outro jogador que pode render grana para o São Paulo é Casemiro, também do Manchester. Deve ser negociado para outro time, vai ter uma reformulação no time inglês, né? E o Casemiro começou a ter uma ascensão agora, né? No final da temporada, titular de vários jogos. Enfim, vai ser vendido também, né? Tudo que eu tô passando para vocês aqui foi divulgado aí pelo blog do São Paulo, Alexandre Zanqueta, né? E ele continua falando o seguinte, ó, que Gabriel Sara, o meia também ex-São Paulo e ex-Cotia, tem negociações em andamento com o Manchester City, então vai render uma grana. Tuta, zagueiro também, jogou muito bem ali no Frankfurt da Alemanha, está sendo cogitado em vários outros clubes aí do mercado europeu. O Marquinhos, atacante, né, ex-São Paulo, jogou no Arsenal, no Fluminense, né, e ele deve ser comprado pelo Cruzeiro, atualmente está no Cruzeiro, então vai render uma grana aí pro tricolor. E mais dois jogadores aí que podem render essa grana é o seguinte: Elinho, né, que tava no Red Bull, tá no Toluca do México, Botafogo e Vasco tem interesse em contratar o jogador, e Diego Costa, aí, o zagueirão do time do Krasnodar na Rússia, vem sendo aí cogitado em vários times do mercado europeu. Então o São Paulo pode ganhar aí entre 20 a 40 milhões se tiver todas essas movimentações aí no mercado. Então é uma boa grana aí que vai entrar nos cofres do nosso tricolor. E a última notícia aí é o seguinte, hein? Um centroavante renomado, centroavante de seleção, foi oferecido ao São Paulo. Eu falo de Giroud, o francês Giroud aí, que atualmente joga nos Estados Unidos, no Los Angeles FC, é colocado na mesa do São Paulo para ser contratado. Mas o salário dele é 1,7 milhões por mês. O centroavante ele quer sair do campeonato americano, né, MLS, né, e o empresário oferece o campeão mundial aí para o São Paulo, sendo que o São Paulo tá precisando aí, né, de um centroavante, porque Caleri machucado, André Silva acabou de se machucar, a gente só está com Rian Francisco. E assim, surgiu muitas notícias que a Superbet pode ajudar aí a trazer esse jogador. Ao meu ver, não é um cara que vai fazer muito sentido para o São Paulo, tá? O cara tem 38 anos, jogador de 38 anos, nem no auge dele ele foi um craque de bola, né? É um centroavante ali, brigador, mas não vai fazer muita diferença no time do São Paulo, tá? Teve uma informação aí do setorista do São Paulo, é o seguinte, ó, sem muito espaço na franquia dos Estados Unidos, Giroud pediu a seus agentes que procurassem outro clube para ele atuar.
e um dos mercados onde ele teria interesse em jogar seria o brasileiro. Então, por esse motivo aí, ele foi ofertado ao São Paulo. Quero saber de você, torcedor. Comenta aí o que você acha de Giroud vestindo aí a camisa do nosso tricolor. Seria uma boa ou não? Deixa seu comentário aí pra gente trocar uma ideia, beleza? É isso aí, galera. Quero desejar para vocês aí uma boa sexta. Obrigado a vocês que acompanham. Como eu disse, tudo sobre o São Paulo você encontra aqui todos os dias, vídeos atualizados. Então não deixe de se inscrever, você que não é inscrito, e já ativa as notificações. E também aproveita e já deixa seu like aí. Beleza? Um forte abraço, uma boa sexta-feira e até mais.